Oi, meus amores, oi, minhas amoras, vídeo novo no canal. Esse canal tem aquela grande função de transmitir conhecimentos, né? A gente consegue fazer vídeos curtos, compactos, com informações primordiais para te ajudar um pouquinho no desenvolvimento da sua redação, tirar aquelas dúvidas que a gente tem no dia a dia na hora de produzir a nossa redação. Por isso eu peço para você se inscrever no canal, porque toda semana a gente vai ter uma novidade, para você compartilhar, indica para os seus amigos, para você curtir esse vídeo e comentar, tá bom? Então vamos seguir. Meus amores e minhas amoras, hoje eu achei fundamental a gente falar sobre uma dúvida constante dos estudantes, em especial dos meus queridos vestibulandos. Lucy, assumir um posicionamento dentro da redação, como é que eu faço isso? Primeiro eu quero começar pelo fato de que a redação do vestibular, pelo menos da grande parte dos vestibulares, fora a Unicamp que pede gêneros diferentes, em especial FUVEST, Unifesp, Unesp, a gente tem aquele tipo de texto que é o tipo dissertativo. O que caracteriza a dissertação é justamente você lançar o seu olhar e mostrar o seu modo de ver o mundo. Quando eu me refiro a um modo de ver o mundo, é sua visão particularizada sobre aqueles conceitos, sobre aquela realidade com a qual a gente se depara. Então, vários temas de vestibular têm cunho social, político e econômico, e você tem que se posicionar diante deles. Aí começam a aparecer as dúvidas. Lucy, mas como eu devo me posicionar? Eu quero partir do princípio de que há uma certa confusão entre marca autoral e uso da primeira pessoa. Você não precisa usar a primeira pessoa do singular para que seu texto mostre um posicionamento. Aliás, eu recomendo que você não use a primeira pessoa do singular, porque de todas as pessoas discursivas, a primeira pessoa do singular é a mais fraca. E a gente está tentando convencer as pessoas. Então, o que eu queria que você fizesse? Que você sempre usasse, se possível, terceira pessoa, indeterminados, indefinidos, porque do ponto de vista discursivo fica muito melhor. Não recai no seu universo altamente subjetivo do eu acho. Eu quem? Quem é você? Por enquanto, você ainda não é uma autoridade, então a gente acaba usando esse eu emprestado de outros lugares, mas para a gente acaba não funcionando muito bem. Então eu queria que você tomasse bastante cuidado. Primeira pessoa do plural, Lucy, pode? Pode. A primeira pessoa do plural, ela é uma pessoa estendida. Também quero que você se preocupe com o seguinte: o uso da primeira pessoa do plural te leva a uma inclusão. Então somos eu e você. Então, quando você faz essa inclusão, você tem que pensar que esse nós tem que comportar uma situação que seja realmente compartilhada por mim e por você. Nós, os seres humanos. Perfeito. Nós vivemos na pobreza. Aí já começou a não funcionar muito bem. Então, eu quero que você pense na escolha. Uma coisa nesses vídeos que eu quero deixar muito claro para você, que é um ponto primordial do ensino de redação. Vocês precisam saber que a técnica de redação, ela te ajuda a você cada vez ter mais consciência textual. O que isso significa? Cada vez mais você exerce domínio sobre o seu texto e não o contrário. Você não está sendo dominado pelo seu texto, mas você vai lá e faz as suas escolhas. Escolhas que são conscientes e que vão contribuir em muito para o desenvolvimento do seu texto. Ok? Um momento de cachorros estressados, mas vamos continuar o vídeo. Bom, aí o que acontece com a gente? O que a gente tem que olhar para o texto? Como manifestar esse meu modo de ver o mundo? Então vamos supor que você esteja diante de um tema, como foi um tema da FUVEST que apareceu para a gente, participação política, indispensável ou superável? Quando eles colocam isso ou aquilo, a primeira sensação que me dá é: eu não posso ficar em cima do muro. Eu tenho que mostrar desses dois lados radicalmente. E isso também não é uma verdade. Você pode dizer ela foi superada, você pode dizer ela é indispensável e você pode dizer assim:
Depende. Vamos colocar um caminho. Talvez esteja indo para o caminho da superação, talvez esteja indo para o caminho da indispensabilidade. Mas, Lucy, aí não é ficar em cima do muro? Não. Ficar em cima do muro é quando você mostra os dois lados, mas você não define qual está pesando mais. E é aqui que a teoria vai te ajudar. Meus amores e minhas amoras, entendam o seguinte: quando eu mostro os dois lados de uma questão, eu estou descrevendo. Quando eu digo que esses dois lados se completam, eu já começo a analisar. Quando eu digo que esses dois lados se complementariam, no entanto, eu vejo um desequilíbrio, aí de verdade é que eu estou me posicionando. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Existe o posicionamento radical para um lado, radical para o outro, e o que a gente chama de mediação, que não é a mesma coisa que ficar em cima do muro. Porque ficar em cima do muro é justamente você não se definir. E falar assim, olha, pode ser que esteja superada e pode ser que seja indispensável. E você passa a sua redação inteira dizendo se pode ser. Ué, é ou não é? É as duas coisas? Toma muito cuidado também com o consenso ou com o senso comum. O senso comum, ele é extremamente perigoso porque as pessoas acham que existe uma proteção nesse senso comum. É o que todo mundo pensa, que todo mundo diz, é mais seguro. E aí eu vou ler uma frase para você que eu acho sensacional, vou colocar aqui no cantinho para você, ó. O filósofo Bertrand Russell disse o seguinte a respeito do senso comum: o fato de uma opinião ser amplamente compartilhada não é nenhuma evidência de que não seja completamente absurda. Na verdade, tendo isso em vista a maioria da humanidade, é mais provável que uma opinião difundida seja mais tola do que sensata. Meus amores e minhas amoras, o que eu quero que vocês entendam? Quando ele faz essa colocação, ele está mostrando para você o seguinte: não se apegue ao senso comum achando que é uma proteção o que todo mundo acredita. As pessoas são tolas e você vai reproduzir uma tolice. Legal pensar sobre isso, né? Interessante pensar sobre isso. Então, a proteção do senso comum, ela é perigosa. O que eu quero que você levasse como regra a respeito do posicionamento? O posicionamento tem que ser respeitoso, em especial em relação aos direitos humanos. Você sabe que os direitos humanos, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita em 1948, né, pós-guerra, tinha essa grande intenção de colocar os indivíduos nesse caminho da paz e da união. Então, quando eu penso em direitos humanos, eu penso em tudo aquilo que abrange o maior número de pessoas e que vai fazer com que essas pessoas não sejam violentadas. Então, alguma violência que eu expresse contra essas pessoas vai ferir os direitos humanos. Por isso, muito cuidado com aquela linhazinha tênue entre liberdade de expressão e direito humano. Às vezes você fala assim, mas é o que eu penso. Mas o que você pensa está ofendendo, está ferindo um grupo. Isso é desrespeitar os direitos humanos. Nem tudo que nós pensamos pode ser dito. Aliás, o Foucault já falava que esse era o grande tabu da linguagem. Não é? Tudo pelo qual perpassa pela comunicação tem filtro. Tem coisas que podem ser ditas ou não podem ser ditas. Portanto, você pode ser excluído por causa de um discurso que você faz. Claro, se ele se manifestar contra um grupo de pessoas, isso vai te levar à exclusão, porque não é adequado socialmente. E aí agora a gente vai lembrar que o homem é um ser social. Então, quando eu falo assim, cuidado com o limite entre a liberdade de expressão e a violência discursiva, o que eu estou dizendo para você é, nem tudo é permitido. Mas é o que eu penso. Será que o que você pensa é um pensamento realmente pautado em evidências? É um pensamento organizado do ponto de vista social, levando em consideração o mundo em que nós vivemos e esse respeito aos indivíduos? É sobre isso que a gente tem que pensar. Por muitas vezes o nosso modo de ver o mundo é nosso e fere a esse grupo. O que eu sugiro então? Na hora em que você estiver escrevendo, preste muita atenção nisso. Estou sendo preconceituoso?
na expressão do meu pensamento, então eu não vou colocar aquilo na minha redação. Estou reproduzindo o que todo mundo diz? Política não se discute. Se você colocar essa frase na sua redação, você já vai estar ferindo o princípio da própria proposta, porque o que ele quer é que você diga a respeito da discussão sobre a política. Então, não usar aquilo que for clichê, que é o que a gente chama de senso comum, evitar a primeira pessoa do singular, porque a primeira pessoa do singular tem efeitos discursivos que não são desejáveis no tipo de texto dissertativo. Evitar ferir os direitos humanos ao máximo, então tomar bastante cuidado com isso. Tentar fazer o uso máximo que você puder de indeterminados, indefinidos e daquelas pessoas discursivas que neutralizam, naquelas formas discursivas que neutralizam. Às vezes usar um pronome apassivador, né? Fazer algumas mudanças gramaticais dentro do seu texto que vão promover, de uma certa maneira, uma expressividade maior, por não ficar muito nesse universo subjetivo. Lembre-se, vocês aprenderam isso na escola, que o eu é a pessoa discursiva que nos remete à função emotiva da linguagem. Então, aparentemente, o discurso não é tão objetivo, o discurso é subjetivo. E o que a gente deseja num texto dissertativo é a objetividade discursiva, ainda que seja uma objetividade de um posicionamento que é seu, do seu modo de ver o mundo. Ok, meus amores e minhas amoras, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho. Dúvidas, sugestões, entre em contato conosco. Beijos enormes para vocês e te vejo no próximo vídeo.